Quero, nesse momento, trazer uma mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração dentro do tema que fora proposto. Eu estive meditando em alguns temas bíblicos e o Senhor me trouxe no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas, no capítulo 5. Eu quero me ater aqui no versículo de número 12. Lucas, capítulo 5, versículo de número 12 a seguir, que fala sobre a cura de um leproso. Na minha Bíblia está a cura de um leproso. Lucas, capítulo 5, versículo 12 em diante, diz assim, ó. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou: mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Somente esses versículos aqui para nossa breve meditação. Bem, Mateus, como também Marcos, vai relatar acerca deste feito. Mas eu gosto da visão de Lucas, porque Lucas ele vai ter uma visão desse quadro cientificamente falando, sabendo que Lucas era um doutor, sabemos que Lucas ele era médico, e sendo ele médico, ele está fazendo um autoexame ao olhar, ao perceber a situação daquele homem. Interessante quando observamos no capítulo 5, versículo 12, que Lucas narrando, ele disse que Jesus estando em uma das cidades, um homem, e isso já me chama a atenção porque Lucas não dirige a ele o chamando de leproso. Lucas dirige dizendo que um homem, ou seja, Lucas ele enfatiza que alguém, que um ser humano, que um irmão, um homem, ele estava coberto de lepra. E quando eu leio isso, eu percebo alguém que estava aprisionado, conhecedor de todos nós, que este mal, ou esta lepra, essa doença, dentro deste tempo, era algo muito complicado para quem era cometido por ela. Uma vez a pessoa testada como leproso, a gente vai entender dentro de algumas culturas que essa pessoa tinha que ser retirada, porque não falar dentro dos termos de Israel. Essa pessoa já não tinha mais uma convivência social. Essa pessoa ela era excluída, justamente pelo fato dela agora estar sendo acometida por esta enfermidade, por esta doença, por nome de lepra. E dentre essa problemática toda que a pessoa vivia, já não bastasse a dor, já não bastasse o desespero, de repente a pessoa aparecer leproso, ele precisava de cumprir um ritual, sendo este ter que abandonar a sua própria casa, como eu disse, não ter mais uma aproximação de pessoas, não podia mais aproximar de ninguém, não podia mais conviver socialmente com as pessoas,
e ele, onde passasse, já não bastasse a humilhação, já não bastasse a exclusão, ele agora, por onde passasse, ele deveria de anunciar, e a gente vai ver isso lá em Levíticos, capítulo 14, por exemplo, capítulo 13, 14, enfim, nós vamos observar ali como funcionava, como que era feito, como que deveria de ser tratado uma pessoa que era cometido por uma lepra. Enfim, nós estamos falando de alguém que, a partir do momento que descobre que estava leproso, esse alguém se torna um prisioneiro. Ainda que ele se locomova, mas ele precisa de deixar de fazer várias coisas que ele antes poderia fazer. E Lucas, ao olhar para este homem, Lucas tem uma visão médica, Lucas sabe exatamente o que ele está falando, porque Lucas olha para ele e diz: um homem que estava coberto. Então, espera aí, se ele está coberto, é porque por baixo há alguma coisa. Se ele está coberto de lepra, embaixo desta lepra, debaixo desta enfermidade, debaixo deste problema, há algo. Então, este é o primeiro problema que nós precisamos de entender, de tomar cuidado, de olhar para o indivíduo e classificar o indivíduo como se ele fosse o próprio problema. Não, Lucas diz que ele é um homem que está coberto, é um homem que está aprisionado, é um homem que está amarrado, é um homem que não pode mais exercer as suas funções normais que ele estava acostumado a exercer. Esta é a primeira visão que nós temos do texto. Alguém preso. Além de tudo isso, eu volto a reiterar que, ao se locomover, ele era exigido dele que ele anunciasse. Leproso, impuro. Então, observe, já era uma humilhação enorme para ele que possuía, para ele que era cometido da lepra. Como se não bastasse essa humilhação, ele precisava de anunciar aos homens que ele era um impuro, que ele não estava apto a conviver socialmente no meio das pessoas. Logo, entendemos que todos queriam distância deste homem. Ninguém gostaria, ninguém queria de estar perto. Eu quero abrir um parênteses aqui, ainda dentro desta rápida palavra, porque talvez a gente está falando com alguém que precisou se ausentar. Talvez essa mensagem está falando com alguém que foi acometido por alguma situação e que essa situação te exclui de lugares. Pessoas evitam estar perto de você. Talvez você não tenha mais este problema, mas dentro da sociedade que nós vivemos, em algumas delas, as pessoas, até mesmo depois da pessoa ser curada, elas ainda evitam, porque o ser humano tem dificuldade de esquecer o passado de alguém. Por isso eu achei interessante o tema, porque às vezes é eu que preciso ser livre. É eu que preciso de entender que agora eu estou livre. Eu não preciso mais do aval do homem. Eu não preciso que o homem dite as regras para mim, uma vez que eu já saí daquele estágio de lepra que eu vivia no passado. E aí eu gosto de Isaías, que diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem vos considerei as coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Infelizmente, algumas pessoas vivem aprisionadas, mesmo depois da cura, por causa do pensamento e da fala de alguém,
porque alguém não aceita, porque alguém não concorda. Porque no passado eu fui leproso. No passado eu fui acometido por essa lepra. E, infelizmente, a sociedade, alguma grande parte da sociedade, e por que não dizer, até mesmo no meio cristão, ainda existem pessoas que gostam de lembrar daquilo que eu já deixei para trás há muito tempo. Então, o interessante de tudo isso aqui, dentro da visão de Lucas, que este homem, ainda leproso, acredito que é conhecedor de todos os amados que aqui estão presentes, que essa lepra ela tinha algumas características, dependendo do grau, do nível de lepra que a pessoa era acometida, caiu o pelo, tinha uma dificuldade de andar, alguns vão dizer que a voz já não era mais a mesma, havia uma rouquidão na voz, ou seja, a pessoa ficava totalmente debilitada por intermédio de ser acometido dessa lepra. Então, era uma situação caótica, complicada. Agora, o que me chama a atenção aqui, pastores, irmãos, líderes, é que este moço, isso aqui é lindo, porque este moço, ele avista Jesus, ele sabe que Jesus está na cidade. Lucas diz que ele está coberto de lepra. Se ele está coberto de lepra, ele não podia aproximar de ninguém. Mesmo não podendo aproximar de ninguém, se ele fosse se locomover, ele tinha que gritar, ele tinha que falar em alto e bom som que o impuro estava passando para que as pessoas se distanciassem dele, para que as pessoas não chegassem perto dele, uma vez que também essa doença ela era contagiosa. Então, observe bem, o homem coberto de lepra, mesmo coberto de lepra, ele vem à presença de Jesus. Agora, observe que ele não vem gritando impuro, ele não vem gritando leproso. Eu faço um paralelo bem rápido aqui com o cego Bartimeu, e quando ouve dizer que Jesus está passando, ele entendeu que era o seu momento, e esse moço entendeu que agora era o seu momento. Quando ele tem a certeza que Jesus estava na cidade, ele já não usa mais o termo impuro. Olha bem que coisa forte. Ele vai andando, ele vai se aproximando de Jesus, porque às vezes você precisa de falar para as pessoas exigem que você diz para ela da sua doença. As pessoas exigem que você diz para ela do seu problema. As pessoas querem te expor. Jesus diferente. Ele não chega dizendo para Jesus impuro, imundo. Ele chega, e o Lucas diz que, quando ele vai se aproximando de Jesus, ele se prostra. Algumas traduções dizem que ele se ajoelha. Dentro dessa problemática toda, desse problema todo que ele vive, e de enfermidade, que atrapalhava até mesmo a sua locomoção, ele está doente, mas ele não tem dificuldade de se ajoelhar. Ele está doente, mas ele não tem dificuldade de se prostrar, porque quem quer ser livre não tem dificuldade de se prostrar diante de Deus. Quem quer ser livre não tem dificuldade de se ajoelhar diante de Deus. Quem quer ser livre já não importa mais com o que os outros estão dizendo, com o que os outros estão vendo, porque ele entende que Jesus é aquele que vai liberar, libertar, livrar. Glória a Deus. Aleluia. Eu tiro um exemplo da minha vida, que nasci no berço cristão, mas vivi um momento de lepra, um momento que eu estive fora. E quando eu me retornei,
muitos burburinhos aconteceram. Será? Ah, não acho. Vai conseguir. Então, a gente precisa, às vezes, de bloquear os nossos ouvidos para as críticas. Volto a dizer, como o cego, que gritava, 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 e a multidão mandava ele calar a boca, mas ele tinha um foco. Ele queria se ver livre daquele mal. Então, quem quer ser livre tem que ser determinado. Quem quer ser livre tem que ser ousado. Porque existem alguns tipos de liberdade. Tem aquela liberdade que Jesus vem e te livra, como Pedro na prisão, mas tem aquelas pessoas que se usam do vitimismo para ficar preso no seu mundo e não querer se libertar. Ah, eu não faço isso porque fulano fez, eu não faço porque fulano disse, eu não faço porque... E vai vivendo essa vida de aprisionamento, uma vez que Jesus já o libertou. Então, aqui a gente entende aqui muito bem, não sei, acho que eu não sei se eu estou quase vencendo meu horário aqui, mas vamos lá, os irmãos me dão um toque aí. Observe muito bem que ele vem e se prostra. Quando ele se prostra, ele reconhece diante de quem que ele está. Então, um dos primeiros requisitos para que eu seja livre é eu reconhecer Jesus como aquele que tem o poder de mudar a minha história, como aquele que tem o poder de me dar uma outra oportunidade, uma outra chance, independente de quem está vendo, quem está falando. Eu estou doente, mas eu me ajoelho. Eu estou doente, mas eu não uso da minha enfermidade como um pretexto para não me dobrar diante de Deus. Porque nós estamos vivendo uma geração de pessoas que vivem, que usa do seu problema para não mais se prostrar diante de Cristo, mas estão se prostrando diante dos homens. Então, ele acaba se tornando um prisioneiro daquilo que o homem disse, daquilo que o homem fala. Mas este homem, ele se dobra e ele dirige a palavra a Jesus, não impuro, mas ele diz, Senhor. Ele não está dizendo impuro, ele está dizendo, Senhor. E Jesus está ouvindo ele, e ele acrescenta dizendo, se quiser, como que alguém está dizendo, eu não estou na condição de exigir nada. Eu não posso exigir nada. Por isso eu venho até ti e digo, Senhor, se o Senhor quiser, pode purificar-me. E dentro dessa palavra de purificar-me, purificação, traz dentro da Sagrada Escritura, dentro da Bíblia, ela faz uma conexão com o pecado. O sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Voltando lá para o Antigo Testamento, vamos ver que o sacrifício, o sangue que era derramado do sacrifício, era para a purificação do pecado. Então, ele diz, se o senhor quiser, o senhor pode me purificar, o senhor pode me fazer ser livre. Nós não precisamos mais da prática do cordeiro, porque quando Jesus vai ser batizado, nós ouvimos João dizer, eis aí o Cordeiro de Deus, já não é mais um cabrito, já não é mais uma pombinha, já não é mais um bezerro, mas eis aí o Cordeiro de Deus, que tira, o outro cobria, esse agora tira, esse arranca, esse livra. Ele vem aí, a qual eu não sou digno. É o que João vai dizer, de desatar as alparcas dos teus pés. Voltando para o texto, o versículo 13 diz que Jesus, estendendo a mão, aqui eu aprendo, o que o homem às vezes quer distanciar, Jesus se aproxima. O que o homem não quer chegar perto, Jesus abraça.
Jesus estende, ele é leproso. Lucas menciona que ele está coberto. Se ele está coberto, ele está impuro. Para os homens, ele está impuro, é contagioso. Então, Jesus estende as mãos. O que falta nessa geração? O que falta para nós? Estender as mãos. Porque quem é curado não tem dificuldade de estender a mão para quem precisa da cura. Quem é curado não tem dificuldade de estender a mão para quem precisa da cura. Poderia mencionar aqui aquela menina na casa de Naamã. Naamã era leproso, mas a lepra não pega nela. Porque a lepra de Naamã não pega em quem é curado. Ele é sírio, ele é israelita. Então, Naamã não levou uma escrava para casa, Naamã levou a cura, sem saber. Então, aí é um detalhe muito forte. Agora, Jesus estende a mão e toca. Antes de Jesus liberar a palavra de cura, Jesus, primeiro, estende a mão. Segundo, Jesus toca. E, por último, terceiro, ele vai dizer, eu quero. Então, alguns atos que precisamos de entender aqui. Há quanto tempo aquele homem não recebeu um toque? Há quanto tempo aquele homem vivia aprisionado sem alguém chegar perto dele? Há quanto tempo ninguém tocava naquele homem, ninguém abraçava aquele homem, ninguém chegava perto daquele homem? Então, existem pessoas que precisam, tudo que ele está precisando é de um abraço, é de um toque, não é de um julgamento. Elas não estão precisando as pessoas não estão querendo que eu fale do problema dele, mas precisando de um abraço. Nós precisamos de aprender a abraçar. O abraçar é muito mais forte do que julgar. Jesus não julga, Jesus abraça, Jesus toca. Então, Jesus toca, estende a mão, Jesus estende a mão. Isso aqui é lindo. E quando ele estende a mão, Jesus toca. É forte. E quando ele toca, aí ele libera, ele começa a liberar. A primeira coisa que ele diz, eu quero. É como que Cristo vai dizer assim, eu gostei de você, achei graça em você, gostei da sua coragem. Eu quero. Fique limpo. Palavra liberada. Eu vou mudar isso aqui. Seja livre. Seja liberto. É o que Jesus está liberando. Porque a palavra dele tem poder. E nesse final de tarde aqui, no Brasil, já noite, em alguns países, a palavra de Deus para nossas vidas aqui esta noite é noite de libertação, é noite de ser livre, é noite de você receber livramento para sua vida, para sua casa, para os seus filhos, para sua esposa, para sua família. Deus está entrando com livramento. Aquilo que alguém olhou e viu e disse, está cheio, quando olhar de novo vai dizer, agora está limpo. É quem viu você na condição de leproso que vão ter que ver você agora na condição de limpo. Eu estou indo para o final, porque ainda dentro do versículo de número 13, ele diz assim, e no mesmo instante, não é depois, foi instantâneo, no mesmo instante, a lepra do homem desapareceu. Porque Jesus não faz nada incompleto. O que Jesus faz, ele faz por completo. Jesus não faz nada pela metade. A liberdade que Jesus tem para alguém vai ser instantânea e permanente. Não é apenas hoje. Jesus está nos livrando para sermos livres eternamente. Olha o que o texto diz.
E, no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Tem alguém que não vai entender. Tem alguém que vai procurar a lepra em você, mas não vai conseguir ver mais, porque ela desapareceu. Tem alguém que vai procurar o problema no seu filho, mas não vê mais, porque o problema foi embora. Tem alguém que vai procurar o problema na sua casa, mas não vai achar mais, porque o problema saiu. É o que o texto está dizendo. É noite do problema desaparecer. É noite que eu estou dando, livrando, libertando, para você viver uma vida livre. Agora, eu preciso dizer algo aqui para terminar o texto, porque Jesus livra ele, mas no versículo 14, olha o que diz a palavra. Agora vá, apresente-se ao sacerdote. Espera aí, se é Cristo, se é Jesus que me libertou, se é Ele que me curou, eu não preciso de dar satisfação a ninguém. Opa, espera aí. Jesus não quebra princípios. Aquele que ele deu autoridade, ele não tira a autoridade dele. Então, você precisa de ir lá. Eu te curei, mas você precisa de ir no seu sacerdote. Eu te fiz livre, você hoje é livre, mas você precisa de se apresentar ao seu sacerdote. Se você não for, você está quebrando um princípio. Jesus não veio para passar por cima. E, infelizmente, nós vivemos uma geração que estão quebrando princípios. Geração aprisionada, que não sabe o que é ser livre. Ser livre é você ter condições, coragem de ir até alguém e dizer: estou livre. Vá, apresente-se ao sacerdote. E aí? E ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho. E eu fecho a Bíblia. Espera aí. Então, Cristo está dizendo para ele, a partir de agora, você vai sair daqui, você vai até o sacerdote, e você conhece a lei. Você sabe que o sacerdote tem que te avaliar. Você não pode simplesmente se integrar novamente dentro da sociedade. Senão você vai estar quebrando o princípio. Mas você vai até o sacerdote. E quando ele te avaliar, ele vai te pedir, você vai ter que fazer um sacrifício. Quando você fazer o sacrifício, ele vai emitir um documento. Eu não sei se você crê em profecia, mas eu amo, eu gosto assim. Deus está nesta noite, neste tempo, emitindo um documento, e neste documento está dizendo: você está livre. Eu vou repetir isso aqui, porque talvez alguém não entendeu. O que Cristo está escrevendo na tua página a partir de hoje, o que ele está fazendo assim: eu estou virando a tua página, estou começando uma página nova. E a primeira frase que eu vou escrever nela é: você está livre. Só que existe um detalhe que era preciso ser feito, e Lucas relatou isso aqui. Você precisa de oferecer um sacrifício. Vamos falar de oferta e terminar. Você precisa, porque era uma exigência da lei. Era necessário isso acontecer. Então, aqui eu aprendo duas coisas e finalizo. O sacrifício, a oferta, ela era uma espécie de você chancelar de fato que você foi curado. Ela era um testemunho que você foi curado. Partindo deste pressuposto, eu entendo que quem é curado oferta, quem é doente só nega. Eu vou terminar. Quem é curado oferta, quem é doente só nega.
Então, eu oferto pelo prazer, porque hoje eu sou livre para ofertar. Eu sou livre para oferecer para Deus. Mas eu preciso de ir no meu sacerdote. Eu preciso de obedecer os princípios. Eu preciso de estar enquadrado aqui. Esta é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para poder ministrar aqui aos corações dos amados. Eu já quero aqui terminar essa participação com essa breve, simples palavra, louvando a Deus pela vida da pastora Carla, que mencionou o meu nome, que nos fez o convite, a pastora, os pastores. Que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. Foi um privilégio muito grande e dizer que eu estou à disposição, sempre que puder, dentro das minhas condições, terei imenso prazer em participar, mesmo não ministrando, mas ouvindo. Eu quero sempre estar presente com vocês aí. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um, no nome de Jesus.